Olá pessoal do YouTube, hoje estamos aqui para esclarecer o mistério do carro movido a água. Na verdade, o carro não é movido a água. O que acontece é o gerador de hidrogênio, que faz o carro funcionar no normal dele, combustível, gasolina, álcool, diesel, e um aditivo ou complemento ao combustível original do carro, que é o hidrogênio. O carro, você coloca água no reservatório, é uma reação química, processo químico que vai fazer a separação atômica do hidrogênio e do oxigênio da água, e vamos ter assim o carro movido, entre aspas, a hidrogênio. Ele vai funcionar como um aditivo e não como o combustível original. Não existe o carro movido a água. Só para esclarecer. Esta é uma sequência de vídeos que eu vou começar a fazer e vamos tentar esclarecer a mistificação, a ideia de carro movido a água. Isso é mentira. Ok? Bom, vamos começar então como funciona, né, o hidrogênio junto com o combustível na queima, no processo do carro. Bom, é sabido que 50% do combustível do carro é perdido quando você compra e coloca ele lá no tanque. Tá? 50% do seu combustível é jogado fora. 50% do seu dinheiro é jogado fora quando você compra o combustível. Por que isso acontece? A velocidade de queima da gasolina, 30 metros por segundo. No caso aqui vamos usar o exemplo da gasolina, que é o melhor combustível para queima em relação ao álcool e ao diesel. Tá? A gasolina ela tem os modestos 30 metros por segundo de propagação da chama. Vamos imaginar que você tem um reservatório onde você tem gasolina e somente gasolina naquele reservatório. Se você colocar um fósforo queimado, riscar um fósforo e colocar, ou melhor, queimado não, mas um fósforo aceso e jogar lá dentro da gasolina, a chama naquele tanque, naquele reservatório, vai se propagar a uma velocidade de 30 metros por segundo. O hidrogênio, ele já tem uma velocidade de queima, de propagação da chama, muito maior. 300 metros por segundo. Ele é 10 vezes mais rápido a queima do que a gasolina. Aí é que está a grande mágica do hidrogênio. Tá? Vamos lá. Você está vendo aqui no desenho modesto do pistão do carro e do eixo do motor. Enfim, desenhos modestos, tá? Mas para a gente conseguir explicar direitinho a ideia. Você, ao pisar no acelerador, no movimento natural do pistão, é jogado gasolina aqui, para queima. Beleza. Junto com a gasolina, no processo, vamos lá, só o processo natural. Depois a gente coloca o hidrogênio. A velocidade de queima dele de 30 metros por segundo é tão lenta dentro aqui da velocidade do pistão, o ciclo do pistão, que a gasolina ela não consegue queimar toda aqui dentro. Boa parte desse 50% de perda ocorre aqui, ó, que não queima toda a gasolina. O que não é queimado é jogado fora. Tenta se reaproveitar, mas não funciona bem, não acontece direito. Existem resíduos de combustível queimado junto com esse combustível não queimado, e essa mistura ela não tem como ser limpa de forma conveniente. Então ela é jogada fora. O que acontece? Quando você coloca o hidrogênio aqui, enquanto a gasolina está queimando só essa merrequinha aqui, ó, nesse espaço do pistão, o hidrogênio já foi, deu a volta na parte superior e já voltou. Um desenho lúdico, é só uma ilustração, mas já dá para ter uma ideia da velocidade de queima e do aproveitamento do combustível dentro do seu pistão. O que vai acontecer aqui? Quando é injetado gasolina, hidrogênio e ar, coloquei oxigênio, desculpa, o ar que nós respiramos, que vai ajudar na queima, né? Porque todo meio precisa de ar para poder ser queimado, todo combustível precisa de ar para ser queimado. Nesse processo aqui,
o hidrogênio ele vai garantir que todo o combustível seja queimado. Aí você pega, por um processo eletrônico, controla o sistema do carro para que ele não injete 50% do combustível que antes ele estava colocando, que teoricamente era a perda, e assim você já de cara tem uma economia de 50% do seu combustível. O hidrogênio, ele não funcionou como único combustível. Não é ele que está movendo o carro, é a sua gasolina originalmente. O hidrogênio só está ajudando a gasolina a ser totalmente aproveitada no carro. Para funcionar o carro todo no hidrogênio, a gente precisaria de números absurdos. Um exemplo, um carro 1.0, que é um carro motor básico. Um alternador, vamos lá, ele tem em média 50 a 60, vamos lá, 60 amperes hora. O alternador é capaz de produzir. Não estamos falando em bateria, porque a bateria ela vai ser descarregada e quem vai carregar a bateria é o alternador. Se você não puder usar só a corrente do alternador, não convém usar a tecnologia. É o que acontece, por exemplo, com aquela moto que passou na televisão. O cara colocou uma bateria de caminhão e o gerador de hidrogênio. A moto anda, entre aspas, só com hidrogênio na queima ali no pistão. Só hidrogênio, não tem o combustível, a gasolina original. Só que o que acontece? Quando aquela bateria de caminhão descarregar a carga, a moto dele para. Quem é que vai recarregar aquela moto? A rede elétrica. Então, ele não está dando o dinheiro para os postos de gasolina, mas ele está dando mais dinheiro ainda para a Eletropaulo ou para a fornecedora de luz da região dele. Ele não deixa, não tem economia, ele acaba gastando mais, porque eletricidade é mais cara do que o combustível fóssil. Então ele está tendo prejuízo. Entre aspas, o carro dele funciona a água, mas não, funciona a eletricidade. O que acontece aqui? O alternador. 60 amperes. Desses 60 amperes, lembrando, 60 amperes sob que condições? Condições térmicas adequadas. Porque se ele tiver num calor de 36 graus, que é o nosso calor hoje, na cidade de São Paulo, no litoral, na maioria das cidades hoje do Brasil, na região norte e nordeste pelo menos, 36 graus, ele não vai conseguir produzir 60 amperes. O alternador ele tem limitações térmicas. E as condições gerais, ele precisa estar numa velocidade mais alta para produzir os 60 amperes. É uma característica do alternador. Não reclama comigo. Então, uma condição normal, o carro andando na segunda marcha, terceira marcha, ele não vai estar produzindo 60 amperes, ele vai estar produzindo 50 amperes. Condições térmicas adequadas, 45 amperes. Ele não está mais produzindo 60. Ele precisa estar na temperatura de 24 graus e andando a, no mínimo, 60, 70 km por hora. Para ele produzir os 60 amperes. Aqui ele está andando hoje no nosso calor de 36, nosso calor de 36 graus, andando a 30 km por hora. Ele vai estar produzindo 45 amperes. Desses 45 amperes, você pode colocar aí, no mínimo, 25 amperes sendo usado pelo sistema do carro. Se você tiver um som no seu carro, por mais modesto que ele seja, ele vai consumir no mínimo 8 amperes. Se você tiver um módulo, um som mais potente, 16 fácil. 25 com 16 já quanto deu? 41 amperes. Quanto você tem aqui? 45. Então se você tiver um som muito forte, esquece. Vamos colocar o som modesto, 8 amperes. Com 25 você vai ter 33. 45 menos 33, você tem 12 amperes. O kit que hoje eu fabrico e comercializo no Mercado Livre, OLX, enfim, ele necessita de 12 amperes
para trabalhar com um carro 1.0, nessas condições aqui, de 50% de economia. Quem diz que consegue mais economia está consumindo uma corrente maior. A célula precisa consumir uma corrente maior para ter a quantidade de hidrogênio necessária para se ter uma economia maior e o hidrogênio ser parte do combustível do carro. Ele deixa de ser um aditivo e passa a ser parte do combustível. E isso é inviável, eletricamente falando. Ele começa a consumir mais corrente. O seu alternador, em vez de ele durar 20 anos, 15 anos no seu carro, ele vai durar só 5 anos. Isso o alternador. A célula, 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. No máximo. Assim você vai ter um alternador estragando muito rápido. Compensa a economia? Essa é a questão. Saiba que o seu alternador vai te deixar na mão no momento que você não vai saber quando. Ele simplesmente vai parar de funcionar. Não dá para ele ir avisando, vou parar daqui 10 km, vou parar daqui, a sua próxima viagem eu vou parar. Não, ele para e você está no meio da estrada, dependendo quase que completamente do hidrogênio. E aí, você dançou. Bom, voltando aqui. Como a célula, o gerador de hidrogênio gera o hidrogênio, faz ter hidrogênio para queima aqui no pistão. Bom, ele funciona como capacitores, placas metálicas, o aço inox, que estão próximas uma da outra. Cargas elétricas opostas. Essa carga elétrica faz uma chuva de elétrons sair de uma placa em direção a outra placa. Essa chuva de elétrons, passando através da água, causa um efeito chamado eletrólise, que faz o quê? A separação atômica do hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio eles foram unidos através de uma reação elétrica. Eles são separados através de uma reação elétrica. É o que o gerador de hidrogênio está puxando, lá do alternador. É essa reação que vai fazer o hidrogênio, a água, se tornar hidrogênio e oxigênio, um gás misto. E é esse gás que vai para a queima no pistão. Não tenha a ilusão de que não vai oxigênio. O oxigênio ele vai junto para a queima. Isso atrapalha o funcionamento do carro. Por quê? Os sensores da injeção eletrônica detectam esse oxigênio como um alto índice de ar. Porque o ar que a gente respira é 20% oxigênio. Até menos, se não me engano. Boa parte do ar que nós respiramos é outros gases e não o oxigênio em si. Para a sonda lambda, por exemplo, que é o sensor de oxigênio, de ar, na saída do escapamento, ele vai entender que a mistura está pobre, vai injetar mais gasolina. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Enfim, existe um carro movido a hidrogênio. Sim, esse carro é um carro fabricado pela Toyota e Honda, fabricantes japoneses. Funciona lá no Japão, ainda não tem no mundo um carro movido a hidrogênio. E como é que ele funciona? Ele tem motores elétricos nas rodas, um cilindro de hidrogênio. Esse hidrogênio, que o cara foi lá e comprou o hidrogênio e colocou no cilindro. Foi no posto de gasolina, onde tem hidrogênio, ele injeta no pistão, nesse cilindro, igual o GNV. Acontece que esse processo mantém a pessoa dependente do posto de gasolina, alguém que forneça hidrogênio puro para ele. Esse hidrogênio puro, acontece uma reação elétrica que ele vai gerar água. Vai ocorrer a ligação do hidrogênio com o oxigênio e um desperdício de elétrons na situação. E aí eles são canalizados através do condutor, passam pelos motores, alimentam os motores, fazem o carro andar e depois voltam ao sistema. Esse processo emite H2O em forma de vapor do escapamento. Esse é o processo conhecido pela Honda e pela Toyota. É a forma como eles fabricam. Uma forma geniosa. Não estou desmerecendo. Mas o nosso processo está longe de ser isso daqui. O sistema que a gente usa, a eletrólise da água, o gerador de hidrogênio, ele foi fabricado na década de 60, nos Estados Unidos.
Não existe patente no Brasil desse sistema. Eu já vi gente prometendo no YouTube patente, falando que tem patente do gerador de hidrogênio. Isso é mentira. Ok? Esse sistema ele foi desenvolvido na década de 60 nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, aproximadamente acho que foi 1965. A patente ela não foi renovada, ela só tem, as patentes normalmente só têm validade de 10 ou 12 anos, ela não foi renovada e hoje está livre ao uso. E é isso que acontece, muita gente fabricando geradores de hidrogênio porque é livre, é permitido fabricar geradores de hidrogênio. Se essas pessoas que dizem ter a patente realmente tivessem, estaria aí vivendo só de processo de patente e não de geradores de hidrogênio. Não estaria reclamando, estaria processando. Enfim, o que acontece no sistema do carro movido com o aditivo do hidrogênio? Por que o milagre? Além dos 300 metros por segundo em relação aos 30 metros por segundo da gasolina. A velocidade, as vantagens, né? A velocidade de queima, que já foi mencionado, o poder calorífico do hidrogênio, que é muito maior do que o da gasolina, é quase 3 vezes mais, 120 kJ por cada grama de hidrogênio queimado, em relação à gasolina, que é 50 kJ por cada grama de gasolina. O resultante, extremamente ecologicamente correto, a resultante da queima do hidrogênio, não é um processo, vamos dizer, queima, mas a reação química que resulta é hidrogênio e oxigênio de novo misturados. É H2O. O resultante da queima da gasolina, não precisa nem dizer, né? Dióxido de carbono, óxido de carbono e uma composição química, não me lembro agora qual é, que o principal componente é o chumbo, que é corrosivo, que é o que acaba que deteriora o motor do carro. Água não deteriora, metal inoxidável. O aço inoxidável ele é a prova da água. Então não é um problema ter água saindo do escapamento. Ok? O problema é ter a composição química com chumbo, que é corrosivo, é ácido. Ok? Esse é o sistema de eletrólise para funcionamento dos geradores de hidrogênio hoje aqui no Brasil. Depois a gente vai voltar, vamos ter mais vídeos aqui no YouTube e vocês vão ver como funciona o nosso sistema, como funciona no carro, o gerador de hidrogênio junto com os sensores do carro, como eles atuam nos sensores do carro e como corrigir os sensores do carro. Se vocês acompanhar nosso canal, você vai ver esses vídeos aqui com a gente e nos links aqui abaixo a gente tem os anúncios do Mercado Livre. Se vocês quiserem dar uma perguntada, deixar uma pergunta aqui nos comentários, a gente retorna para vocês. Obrigado.